E o tema da aula de hoje de Direito da Criança e do Adolescente é a evolução histórica do regime de tratamento com relação aos direitos conferidos a crianças e adolescentes. Pessoal, no que diz respeito à evolução histórica, portanto, nós temos que observar, antes de mais nada, antes de lavrarmos aí e sentenciarmos que a doutrina da proteção integral é de fato a doutrina que impera hoje, precisamos começar a construir juntos o principal marco teórico no que diz respeito aos direitos de crianças e adolescentes aqui, no nosso ordenamento jurídico interno. Então, nós vamos partir do principal dos marcos, que é a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 88, gente, ela começa a, de fato, prever que crianças e adolescentes são sujeitos de direito. E aí, é claro, que a proteção integral vai passar a ser a nova roupagem, um novo paradigma de tratamento com relação aos direitos de crianças e adolescentes. Mas e antes disso, prof, como era a doutrina anterior, até mesmo o tratamento de crianças e adolescentes, se nós temos como grande divisor de águas a Constituição Federal? Vou colocar aqui para vocês na tela a doutrina brasileira formando opinião com relação às fases, certo, gente? As fases de classificação com relação aos direitos de crianças e adolescentes. Então, a doutrina brasileira se posiciona no sentido de dizer que nós temos grandes 4 fases no que tange aos direitos de crianças e adolescentes. A fase da absoluta indiferença. Não havia nenhuma previsão normativa, gente. Tá? Então, nenhuma norma tutelar. O que significa? Que não havia previsão no que diz respeito à proteção dos interesses de crianças e adolescentes. Para situar vocês no período histórico, nós estamos aqui, e esse período ele perdura, até aproximadamente meados do século XVI. A segunda das fases, a doutrina assegura, é a fase da mera imputação. Essa fase, o objetivo é a punição. Então, nós vamos ter aqui, dentro dessa fase, objetiva a punição. Então, a mera imputação penal, a punição de crianças e adolescentes com relação às infrações cometidas, contra, em detrimento, até mesmo a sociedade. E aí o grande marco normativo desta fase é o Código Melo Matos, gente, de 1927. A terceira das fases antes de nós chegarmos à proteção integral é a fase tutelar. A fase tutelar, ela objetiva pela primeira vez trazer políticas assistencialistas, Então, institui políticas assistencialistas. Então, nós vamos ter na fase tutelar uma preocupação com crianças e adolescentes no que diz respeito principalmente à vedação, da marginalização, da completa segregação, tá bom? Mas nós ainda temos uma política que, de certo modo, pelo Código de Menores, é segregatória, Então, nós não queremos mais a marginalização completa, mas nós queremos uma certa segregação. Então, ainda temos parcial segregação. Como assim, prof? Nessa fase, gente, na fase tutelar, a criação de políticas públicas no sentido de proteger a sociedade também do cometimento de atos infracionais por adolescentes infratores, Então, dentro da fase tutelar do Código de Menores, que se estabelece no ano de 1979, e vai imperar esse paradigma até 88, com a nossa Constituição Federal, nós temos uma preocupação muito grande em retirar os adolescentes infratores do convívio social. Então, certas políticas, com certeza, ainda com um enraizamento segregatório. E aí, finalmente, nós vamos chegar na fase de número 4, que é a fase da proteção integral, onde nós temos como grande marco normativo a promulgação da nossa Constituição Federal de 88. Claro, gente, logo após a Constituição,
Federal de 88, nós vamos ter a Lei 8069 de 90, o nosso querido ECA, ratificando a doutrina da proteção integral. Qual é a principal contribuição da Constituição Federal, como a prof falou agora há pouco, né? Nós vamos ter que crianças e adolescentes recebem pela primeira vez o status de sujeitos de direitos, certo? Então, nós vamos ter políticas públicas sendo movidas pelo Estado para, de fato, promover, assegurar os direitos fundamentais a crianças e adolescentes. E eles são tratados como alvo, né, como público, legitimados passivos de verdade. Então, a Constituição ela é considerada um marco normativo de extrema valia no que diz respeito à afirmação da doutrina da proteção integral. E com isso, nós fechamos então as 4 grandes fases de tratamento dos direitos de crianças e adolescentes dentro do nosso ordenamento jurídico. A primeira delas, a absoluta indiferença, até mesmo todo esse caminho, a chegada à doutrina da proteção integral. Com isso, finalizamos então a nossa primeira dica. Um abraço e até mais!